Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica por uma das histórias mais dramáticas e poderosas de todos os tempos: as 10 pragas do Egito. Vocês já se perguntaram sobre o verdadeiro significado por trás de cada uma delas? O que levou o céu a se manifestar de forma tão intensa sobre a nação mais poderosa da antiguidade? Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo nos relatos do livro do Êxodo para desvendar cada detalhe dessa narrativa impressionante. Tudo começa com o povo hebreu vivendo como escravo no Egito há centenas de anos. O clamor por liberdade chegou aos céus, e Deus escolheu um homem, Moisés, para liderar seu povo rumo à terra prometida. Moisés, junto com seu irmão Arão, se apresentou diante do faraó com uma mensagem simples e direta: "Deixa o meu povo ir." Mas o faraó, com o coração endurecido e cego pelo orgulho, recusou-se a libertar sua principal fonte de mão de obra. Essa recusa foi o estopim para uma série de eventos que abalariam as fundações do Império Egípcio. Cada praga não foi apenas um desastre natural, mas um confronto direto com os deuses que os egípcios adoravam. Uma demonstração de poder que provaria quem era o verdadeiro e único Deus. Vamos explorar cada uma delas, uma por uma. A primeira praga foi a transformação das águas em sangue. Imagine só, o rio Nilo, a fonte de vida do Egito, de repente se torna vermelho e fétido. Arão, sob a ordem de Deus, tocou o Nilo com seu cajado, e imediatamente toda a água do rio, dos canais, e até a que estava armazenada em potes de madeira e pedra, virou sangue. Os peixes morreram, e um cheiro terrível se espalhou por toda a terra. Para os egípcios, isso foi um golpe devastador. O deus Hapi, a divindade do Nilo, mostrou-se impotente. Durante 7 dias, o Egito sofreu sem água potável, mas o coração do faraó permaneceu inflexível. Seus magos até conseguiram replicar o feito em pequena escala, o que o fez acreditar que não havia nada de tão especial assim. Diante da teimosia do faraó, veio a segunda praga, as rãs. Arão estendeu a mão sobre as águas, e uma infestação de rãs cobriu o Egito. Elas saíram dos rios e invadiram tudo: as casas, os quartos, as camas e até mesmo as cozinhas. Era uma situação insuportável. As rãs eram associadas à deusa da fertilidade, Heket, que tinha a cabeça desse anfíbio. A praga transformou um símbolo de vida em um tormento nojento e caótico. Desta vez, o faraó não aguentou. Ele chamou Moisés e Arão e prometeu libertar o povo se eles removessem as rãs. Moisés orou. As rãs morreram, mas assim que o alívio chegou, o faraó voltou atrás na sua palavra. Seu coração se endureceu mais uma vez. A teimosia continuou e, com ela, a terceira praga: os piolhos. Arão tocou o pó da terra com seu cajado, e esse pó se transformou em piolhos que infestaram pessoas e animais por todo o Egito. Era uma praga humilhante e irritante, que atacava diretamente o corpo. O interessante aqui é que os magos do faraó, pela primeira vez, não conseguiram replicar o milagre. Eles admitiram ao faraó: "Isso é o dedo de Deus." Mas nem mesmo o testemunho de seus próprios conselheiros foi suficiente para amolecer o coração do governante. A praga dos piolhos foi um ataque direto à pureza ritual dos sacerdotes egípcios, que precisavam estar cerimonialmente limpos para servir seus deuses. Agora estavam imundos e impotentes. A quarta praga marcou uma mudança importante. Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito, mas fez uma distinção clara. A terra de Gósen, onde os hebreus viviam, foi poupada. Enquanto os egípcios eram atormentados por nuvens de insetos que invadiam suas casas e contaminavam tudo, os israelitas viviam em paz. Essa separação deixou evidente que os eventos não eram meras coincidências naturais, mas atos divinos com um alvo específico. O faraó, desesperado, tentou negociar. Ele permitiu que os hebreus sacrificassem a Deus, mas dentro do Egito. Moisés recusou, sabendo que os sacrifícios seriam uma abominação para os egípcios.
O faraó cedeu um pouco mais, mas assim que as moscas desapareceram, sua promessa foi quebrada novamente. A quinta praga foi terrível e atingiu a economia egípcia em cheio: a morte do gado. Uma doença misteriosa matou os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas dos egípcios. Novamente, os animais dos israelitas em Gósen foram completamente poupados. O faraó mandou verificar e confirmou que nenhum animal dos hebreus havia morrido. Isso foi um ataque direto a várias divindades egípcias representadas por animais, como a deusa Hathor, com cabeça de vaca, e o deus Apis, o touro sagrado. A riqueza e o poder militar do Egito, dependentes de seus rebanhos e cavalos, sofreram um golpe duríssimo. Mas, mesmo diante da ruína econômica e da clara proteção divina sobre os hebreus, o coração do faraó permaneceu como pedra. Em seguida, veio a sexta praga, uma que atacou diretamente a saúde e o bem-estar do povo: as úlceras. Moisés pegou cinzas de um forno e as jogou para o alto diante do faraó. Essa cinza fina se espalhou por todo o Egito, causando feridas dolorosas e purulentas em pessoas e animais. A dor era tão intensa que nem os magos do faraó conseguiam ficar de pé diante de Moisés. Essa praga foi uma afronta direta a deuses da cura e da magia, como Ísis e Tot, mostrando que eles não tinham poder para proteger seu próprio povo, nem mesmo seus próprios sacerdotes. A nação estava doente, humilhada e em agonia, mas a arrogância do seu líder o impedia de ver a verdade e ceder. A sétima praga trouxe uma destruição sem precedentes dos céus: a chuva de pedras e fogo. Moisés estendeu seu cajado e uma tempestade violenta de granizo, como nunca vista antes no Egito, caiu sobre a terra. Mas não era um granizo comum, ele vinha misturado com fogo. A tempestade destruiu plantações, árvores e matou pessoas e animais que estavam no campo. Foi um evento apocalíptico. E mais uma vez, a terra de Gósen foi milagrosamente poupada. Pela primeira vez, o faraó pareceu se arrepender de verdade. Ele confessou: "Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo somos culpados." Ele implorou para que a tempestade parasse, prometendo libertar os hebreus. Moisés orou. A chuva de pedras cessou, mas o alívio trouxe de volta a velha teimosia. O faraó e seus conselheiros endureceram seus corações novamente. O que a chuva de pedras não destruiu, a oitava praga consumiu. Deus enviou uma nuvem de gafanhotos que cobriu a terra a ponto de escurecê-la. Eles devoraram cada planta, cada folha, cada grama que havia sobrado da tempestade. O Egito, antes um celeiro de grãos, tornou-se um deserto desolado. A fome era iminente. Os próprios oficiais do faraó o alertaram. Não percebes ainda que o Egito está arruinado? Pressionado, o faraó chamou Moisés e Arão, confessou seu pecado e pediu perdão. Mas sua rendição era superficial. Um vento forte levou os gafanhotos para o mar, e com eles, a promessa do faraó. A nona praga foi talvez a mais aterrorizante psicologicamente: a escuridão total. Por 3 dias, uma treva tão densa cobriu o Egito que ninguém podia ver nada nem sair do lugar. Era uma escuridão palpável que trazia medo e paralisia. Enquanto isso, na terra de Gósen, os hebreus tinham luz. Isso foi um golpe final no maior de todos os deuses egípcios, Ra, o deus Sol. O deus que representava a ordem, a luz e a vida foi completamente derrotado. O faraó, envolto em trevas, chamou Moisés e fez uma última oferta: "Vão, mas deixem seus rebanhos." Moisés recusou, afirmando que precisavam dos animais para os sacrifícios. A recusa enfureceu o faraó, que ameaçou Moisés de morte, dizendo: "Não veja mais o meu rosto." E Moisés respondeu: "Será como dizes, nunca mais verei o teu rosto." O cenário estava montado para o clímax terrível e decisivo: a 10ª e última praga: a morte dos primogênitos.
Deus instruiu cada família hebreia a sacrificar um cordeiro sem defeito e a passar seu sangue nos umbrais das portas. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todo primogênito, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro no calabouço, e também as primeiras crias dos animais. Mas onde houvesse o sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima. À meia-noite, um grande clamor se ouviu em todo o Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. O próprio faraó perdeu seu filho e herdeiro. Finalmente quebrado, ele convocou Moisés e Arão no meio da noite e implorou: "Saiam, vão embora, levem tudo e abençoem-me também." As 10 pragas foram uma escalada de juízo e poder, cada uma mais intensa que a anterior, projetada para quebrar a teimosia de um rei e libertar um povo. Mais do que isso, elas foram uma declaração universal de que existe um Deus acima de todos os deuses, um Senhor sobre toda a criação. Espero que tenham gostado dessa análise profunda das 10 pragas do Egito. É uma história que nos ensina sobre fé, libertação e as consequências da soberba. O que você achou mais impressionante nessa narrativa? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!